Boa tarde, meu nome é Margarete, faço parte do grupo 4 da Univesp, da cidade de São Vicente, São Paulo. Ficou incumbido para mim falar sobre a introdução do nosso TCC. A introdução do nosso TCC se baseia nas pesquisas quantitativas e qualitativas e de pensamentos de alguns autores da educação. O objetivo específico nosso é apresentar os problemas, né, da formação dos professores e também na matemática dos anos iniciais. E como objetivo geral, apresentar para a sociedade a quantas vai o ensino, né, e a formação do professor. Nós nos baseamos na justificativa nos resultados das pesquisas e no estágio, né, na vivência de estágio também, para poder justificar o nosso trabalho, né? E com relação às pesquisas, tem a pesquisa do SAEB, que até teve um aumento, né, discreto, mas assim, comparado com o ranking dos outros países da América Latina, está muito aquém, né, do que deveria ser, né? Já a pesquisa do PISA, apesar de ser de alunos de 15 anos, foi bem péssima, né? O resultado foi péssimo. Numa escala de 1 a 5, ficou um pouquinho maior que 1. Então, isso é muito grave para a nossa educação, né? A BNCC, ela exige metas do professor, né? E no fim do ano, o aluno tem que ter habilidades e competências, né? E o que acontece? O professor não consegue passar todo o conteúdo. E, além do mais, a BNCC ainda aumentou, atribuiu algumas matérias, né, que foi estatística, introdução em estatística e também em geometria. E o que eu notei no estágio, né, no meu estágio, que foi feito dos 6º e 7º anos? Eu percebi que o mesmo conteúdo que eu vi no 6º ano, a professora estava passando no 7º ano. Então, quer dizer, o professor tem que sempre estar retrocedendo, né, na mesma matéria, no mesmo conteúdo, né? E isso faz com que atrase, né? E reflete lá no ensino médio, né? Por isso que eu falei do PISA, né? Que o PISA nada mais é, a avaliação do PISA, ela tem um reflexo lá na base, que é o ensino, né, os anos iniciais, né? Se o ano inicial for bem, provavelmente os outros serão melhores ainda, né? Com base nisso, eu não estou aqui para culpar os professores, é claro, né? Eu acho que é muito conteúdo para o professor passar e a realidade dos alunos é outra. Ela tem o tempo dela para aprender, né? E fora que tem os probleminhas, né, neurológicos, problemas a mais. Então, esse nosso trabalho é mais para alertar, né, os órgãos competentes da educação para que façam algumas mudanças. Eu sugeria escolas, dos anos iniciais, eu sugeria que elas fossem integral, horário integral, e aumentasse a carga horária de matemática, né? Isso seria ideal. Bom, eu espero que tenha falado, né, resumindo esse trabalho, né, da melhor maneira possível. Boa tarde a todos, e eu gostaria também de agradecer
aos meus colegas, né, de grupo e aos tutores também, que tanto nos ajudaram. Tá? Boa tarde. Olá, me chamo Rafael Matias Dantas, sou aluno do Polo Insular de São Vicente. Vou dar continuidade à apresentação da minha amiga Margarete. Ela já falou um pouco a respeito do nosso trabalho, dos objetivos e do principal objetivo, que é tentar identificar as dificuldades que as crianças têm no letramento matemático. Para usar esse termo letramento matemático, a gente tem que entender o que significa isso. O termo letramento é um termo mais recente, né? Antigamente era conhecido como numeramento matemático, mas o numeramento ficava mais restrito às 4 operações e os teóricos começaram a utilizar esse termo letramento porque ele vai em um sentido além das teorias, dos cálculos, dos números. O letramento significa a capacidade que a criança tem no raciocínio lógico, desenvolver problemas, fundamentar, produzir a sua opinião, resolver situações que ela enfrenta no dia a dia, seja com problemas na sala de aula, seja com problemas reais. A gente buscou em literatura, em conversas com professores, com mesmo os próprios alunos, tentar entender os problemas que eles tinham, né? E a maioria reclamava que a matéria é difícil, que não tinha familiaridade, tinha medo, tinha desinteresse. Os professores também às vezes falavam que tinham que ensinar várias matérias e a questão de não ter aquela formação adequada na área. A gente foi pesquisar a respeito e tentar entender qual que é a principal causa do problema, né? E, assim, a BNCC ela preconiza que a criança, quando sai do ensino fundamental 1, ela tem que ir um pouco além das 4 operações, as 4 principais: soma, subtração, multiplicação, divisão. E isso não tem acontecido. As crianças, na maioria das vezes, quando tem que resolver um problema simples, apresentam muita dificuldade. E a gente tentou entender qual que é esse problema. E dentro, acho que a principal causa, se não uma delas, é a questão da formação do pedagogo. O pedagogo ele tem, às vezes, pouca carga horária de matemática, 2 semestres, quando no máximo, e a formação dele é bem generalista. Ele tem que dar aula de português, matemática, geografia, ciências, história. E a matemática ela tem conceitos diferentes, não é só fazer continha, não é só um texto que ela tem que ler, ela tem que explicar um conceito, um cálculo, interpretar um problema, fundamentar, usar a lógica. E isso você não consegue com pouco aprendizado, você precisa de muito aprendizado. E a carga horária que eles têm na faculdade é baixa. A gente pesquisou nas melhores universidades, a maioria mal chega a 6% de carga horária reservada para matemática. Quando ela vai dar aula para a criança, os primeiros anos, pelo menos no estado de São Paulo, ela precisa dar uma carga horária de 25% de matemática. Então, se ela não aprendeu a desenvolver os conceitos, como é que ela vai conseguir transmitir alguma coisa que vá muito além do que ela aprendeu? Ela não vai conseguir desenvolver isso. A gente pesquisou nas principais universidades, mesmo a Universidade Federal de São Carlos, que é uma das principais do Brasil, para qualquer tipo de curso, não chega nem a 6% de matéria matemática. Então, assim, acaba sendo muito deficiente. O trabalho foi bem fundamentado nessa questão. Os professores também se queixavam que às vezes não conseguiriam sair dessa questão das 4 operações. Os alunos começavam a ficar cansados, né, porque não são coisas que eles já sabiam, e mesmo assim com dificuldade. Hoje existe esse déficit na questão. A BNCC está pedindo uma coisa, quando chega em sala de aula é outra. O professor na sala de aula ele vai tentar trabalhar aquilo que ele já conhece, então dificilmente ele vai respeitar o percentual exigido de ensino de matemática. Ele vai buscar tentar ensinar outras matérias, que ele vai ter mais familiaridade com português. Enfim, eu gostaria de agradecer a minha colega Margarete, a minha colega Lucinda, minhas parceiras de TCC, ao meu orientador, o professor Vitor, e ao pessoal da Univesp. Obrigado.
Olá, meu nome é Lucinda e vou dar continuidade à apresentação do trabalho de conclusão de curso dos meus colegas Margarete e Rafael. Estamos falando sobre a reflexão que fizemos, a respeito das dificuldades no processo de ensino-aprendizagem de matemática. A metodologia que usamos foi a pesquisa bibliográfica para apoiar as nossas teorias a respeito dessa dificuldade, tanto no processo da passagem do conhecimento, como a apropriação dos mesmos pelo aluno. Além das nossas pesquisas bibliográficas, efetuamos algumas conversas com os professores do ensino fundamental 1 e 2, até por conta do nosso período de estágio. Como também aplicamos um teste selecionando algumas questões da OBMEP dos anos de 2018 e 2019. As turmas selecionadas para resolver esses testes foram as turmas do 6º e 7º anos. Por quê? A turma de 6º ano, nós aplicamos a prova de nível A, que na OBMEP, ela tem como público-alvo os alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental 1. Por que esse período? Porque a prova, esse teste foi aplicado no início do ano letivo de 2021 e a turma que teria uma lembrança mais próxima desse conhecimento seria a turma do 6º ano. Porque nós queríamos, através da aplicação desse teste, confrontar com o que preconiza a BNCC, que os alunos, ao sair do ensino fundamental 1, eles devem ser capazes de resolver problemas que não utilizem somente as 4 operações, que valorizem o raciocínio lógico, enfim, que eles consigam extrapolar a solução para alguns métodos cotidianos, para conectar a matemática ao cotidiano. E o raciocínio para o 7º ano foi o mesmo, aplicando a prova do 6º ano na turma a prova que seria equivalente ao 6º ano para a turma do 7º ano. Como resultado, nós tivemos uma grande porcentagem, tanto do 6º quanto do 7º ano, com um conceito de insuficiente. No 6º ano, 15 alunos fizeram a prova. Aplicamos a prova em 15 alunos. E desses 15, somente 3 conseguiram pontuar. 1 acertou todos os exercícios e 2 alunos acertaram 4 exercícios. Os demais entregaram em branco. O mesmo ocorreu com o 7º ano. A prova com 18 alunos, onde 3 pontuaram, 2 acertaram os 5 exercícios e 3 acertaram 4. Vale lembrar o que solicitamos aos alunos no início da prova, que o que eles não soubessem, eles não deveriam responder o questionamento. Por quê? Nós queríamos avaliar se o que eles erraram se foi na tentativa de fazê-lo. Porque se o aluno simplesmente ele responde, e ele acerta ou erra, o resultado fica meio impreciso. De posse desse resultado, o que não estranhou os alunos que conseguiram uma boa pontuação, mas estranhou o fato de não conseguirem quase nenhuma pontuação. Eu, particularmente, fiz uma pesquisa para saber o entendimento do que ocorreu, o porquê daquela dificuldade. Os alunos, na maioria deles, mais de 60%, responderam que eles sentiram a dificuldade por não existir contas a fazer. E aí
tentando entender o que seriam essas contas, na verdade, eles esperavam que tivesse exercícios, que tivessem procedimentos mecânicos para serem resolvidos, né? Nos assusta, né? Porque o que preconiza a BNCC e a realidade que nós tivemos estão bem longe de ser alcançados, né? Outra coisa é que, apesar, né, isso levando também em consideração que estamos num período de pandemia, onde os alunos não estão na sua totalidade na sala de aula, mas refletiu bastante, eu acho que é o que é a realidade do nosso ensino. Diante disso, nós concluímos, né, as nossas considerações é que a educação básica pode seguir 2 caminhos, né? A turma de formação, o curso de formação dos nossos pedagogos deveriam sofrer uma ruptura de eixos, né? Um eixo voltado para a licenciatura, onde capacita em toda a sua plenitude, né? A formação do professor de educação básica, do ensino fundamental 1, com mais tempo disponível, com percentual maior na carga horária, dedicado às disciplinas onde ele vai atuar. E um segundo eixo que é voltado para a gestão, para o ambiente empresarial. E a outra opção seria a empregar um professor licenciado em matemática para lecionar nos últimos anos do ensino fundamental 1, para que a visão que um professor de matemática tem da ciência matemática, né, como algo a ser aplicado no dia a dia, essa conexão ocorre de forma mais fácil. E diante disso, nós encerramos a nossa apresentação, agradecendo a todos os envolvidos, agradecendo ao Victor pela orientação. Muito obrigada.